As atividades de conteúdo intelectual, artístico e cultural, antes consideradas coisas de artista, já têm sua importância reconhecida na economia do nosso estado e do mundo. No programa de hoje, nosso foco vai para os desafios que os produtores culturais, a sociedade e o governo têm para incrementar a economia criativa. Para conversar sobre a importância da economia criativa no desenvolvimento do Rio, convidamos Marcos André, coordenador de Economia Criativa da Secretaria Estadual de Cultura, Júlia Zardo, gerente de Cultura Empreendedora do Instituto Gênesis, e Tito Riffe, coordenador do Fórum Rio de Convergência Digital. Marcos, o mapa do desenvolvimento do Rio, feito pela Firjan, apontou a indústria criativa como um dos possíveis âncoras de desenvolvimento econômico do Estado. Qual é o contexto que ela está hoje? A Secretaria de Estado de Cultura, Adriana Hatz, a secretária, é uma pessoa que vem do mercado audiovisual. Então, naturalmente, quando ela entrou, ela criou um departamento dentro da secretaria justamente para pensar programas para desenvolvimento das indústrias criativas no estado do Rio. A minha área está pensando hoje, atualmente, 2 programas. Um que é um escritório de apoio à produção cultural, que é uma escola de gestão cultural para os artistas, produtores, que tem muito preconceito com essas técnicas de administração, de gerência, elaboração de projetos. Então, uma unidade que presta consultorias gratuitas à sociedade, com consultores especializados na área de elaboração de projetos, gestão de projetos, prestação de contas, captação de recursos. E agora nós estamos lançando um segundo projeto, que são as incubadoras de empreendimentos das indústrias criativas. 24 empreendimentos a serem incubados e o processo de incubadora é um processo muito importante para a formalização desse mercado, para a sustentabilidade dessas ações, para a sobrevivência desses empreendimentos no mercado. Na verdade, você tem que ter toda uma educação e uma cultura de empreendedora nessa área, né, Júlia? A economia da cultura deve ser tratada como um setor profissional, como a indústria farmacêutica, como a indústria de alimentos e bebidas. Então, assim, hoje o Rio de Janeiro já tem um posicionamento do governo do estado muito interessante com essa área de economia da cultura. A gente já tem o empresariado se organizando, né? A gente hoje já tem o sindicato de bares e restaurantes, a gente já tem polos, por exemplo, apoiados pelo Sebrae, né? Arranjos produtivos nessa área. Então, assim, o Rio de Janeiro está começando a perceber o potencial dessa indústria, que é uma indústria que a gente sempre fala não poluente, é uma indústria que paga bons salários, com cargos assim, de nível internacional mesmo. Tito, e o que o Fórum de Convergência Digital discute nessa área para fomentar o desenvolvimento da indústria criativa? Olha, na verdade, nós estamos presenciando um novo fenômeno que é importantíssimo, que é o fenômeno da convergência digital, ou seja, a forma de reproduzir cultura, de disseminar cultura, de difundir conhecimento e mesmo produtos da área do entretenimento, do lazer, da informação, etc., essa forma está se alterando com muita rapidez. As pessoas querem captar produtos ou conteúdos em qualquer lugar, a qualquer momento, né, a qualquer hora do dia. Então, a mobilidade é importante, a portabilidade também, não é isso? E claro, as tecnologias da informação permitem hoje gerar, criar e difundir conteúdo com muito mais facilidade, né? E isso vai multiplicar o número de produtores de conteúdo no mundo inteiro, no Brasil, né? E também as formas de captar e acessar esses conteúdos. Então, o que nós queremos é que o Rio seja protagonista desse processo. O Rio de Janeiro, como foi dito aqui pelo Marcos, tem uma enorme vocação na área da cultura, mas não só na área da cultura, do entretenimento, do lazer, né? Da informação política, social, econômica, esportiva, e tudo isso pode ser objeto de geração de conteúdo e disseminação de conteúdo nessas novas técnicas da convergência digital. Então, o que nós procuramos fazer nesse fórum é justamente reunir, fazer com que trabalhem juntos os geradores de conteúdo, né? Os técnicos ou especialistas na área de geração de software, produção de software, e também que participem disso, né, entidades empresariais, os empreendedores e também o governo com as políticas públicas de apoio a esse projeto de transformar o Rio de Janeiro em protagonista da convergência digital. Mais do que qualquer outra área da economia, a indústria criativa ela
traz características da população local. Então, o que a gente tem de diferente de outros estados e outros países que investem pesado nessa área de economia criativa? Hoje o Rio de Janeiro é uma cidade, um estado que desperta o interesse mundial como talvez nenhum outro estado ou capital, não só pelas Olimpíadas, mas um movimento que já acontece há mais de uma década de interesse pelo Rio. Então, com certeza, nesse movimento de desenvolvimento das indústrias criativas, as políticas públicas têm que ser voltadas, têm que olhar com muito carinho e atenção, com um olhar estratégico para essas identidades cariocas e fluminenses. Nas empresas incubadas no Instituto Gênesis, Júlia, o que você vê de específico, assim, de característica do estado do Rio de Janeiro? Nessa área, a gente trabalha muito com uma coisa chamada marketing territorial, né? A gente traz essas especificidades para os produtos e serviços das empresas, né? Elas têm muito mais valor agregado quando elas conseguem imputar essas identidades, esses símbolos dentro de seus produtos. Como, né, a gente já viu os vidros de Murano, a champanhe, da região de Champanhe, a gente está começando a ter agora também algumas marcas regionais, né? A gente está tentando fazer isso com a capoeira, a gente está fazendo isso com diversas expressões folclóricas e culturais e começando a produtizar isso. Existe uma discussão enorme, né, quando a gente fala de cultura, sobre o que pode ser produto e serviço, né, o que a gente está perdendo, se a gente está perdendo a aura do produto cultural. Mas a gente, né, na universidade está acostumado a falar que é importante que a gente caminhe junto, né, que a cultura precisa ser sustentável, né, não só sustentada, e para isso ela precisa se pensar como produto e serviço, né, pensar no cliente, não só na pessoa que vai fruir aquela expressão artística e cultural. Ela tem que se pensar como negócio e que gera lucro, sim, que é importante isso para poder gerar emprego e mais atividades. Exatamente. Né? Eu acho que o Marcos levantou uma questão importante, tem a questão da identidade do país, né? A cultura é certamente a manifestação mais expressiva da identidade, da história, do patrimônio histórico, né? Da forma de ser de um povo. E realmente tem esse valor, que é quase que intangível, além do valor propriamente comercial. Mas, como disse a Júlia, com toda a razão, quer dizer, o valor intangível, o valor cultural, histórico, não se mantém ao longo do tempo se ele não tiver também algum tipo de expressão econômica. E eu gostaria de dizer que lá o Instituto Gênesis tem sido um parceiro desse projeto, né? O professor Aranha tem participado de todas as reuniões do fórum, também o professor Luiz Fernando Gomes, né, da área de Tecnologia da Informação, do Laboratório de Tecnologia da Informação da PUC. Enfim, é um trabalho conjunto que patrocinado pelo RioSoft, pela SEBRAE, com participação muito intensa do Governo do Estado, através do PRODES, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, e que também tem participação de universidades, a PUC com destaque, mas a UFRJ também, o Instituto Militar de Engenharia, o IME e várias outras instituições de ensino e pesquisa se associaram ao projeto. Governo do Estado e Prefeitura do Rio fazem parceria para ampliar o mercado cinematográfico. A gente volta já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas.